A paz, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Eu estava fazendo meu devocional diário e lendo o texto sagrado em Mateus capítulo 10, aonde Jesus manda os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, na verdade, em uma missão. E a mesma missão dos discípulos é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Evangelização. Mas eu estava pensando numa outra coisa, que é quando Cristo fala sobre a igreja de Laodiceia, que tem aparência de que está viva, mas está morta, sobre os crentes nominais. Eu vou gravar um vídeo mais tarde sobre os crentes nominais, que é um fenômeno que está crescendo em nosso meio hoje, para falar sobre isso. E os crentes nominais, eles não se encaixam nesse texto de Mateus capítulo 10. Porque o Cristo nos deu uma missão. Qual é a missão? Evangelizar. Eu não vou ler o texto todo de Mateus capítulo 10, porque sei que os senhores e senhoras conhecem esse texto, depois vocês podem ler ele com mais cuidado, com mais calma. Mas eu quero destacar algumas coisas que aconteceu com os discípulos e que algumas coisas que vão acontecer com os discípulos que de fato querem ser discípulos de Cristo. Qual é a primeira coisa que vai acontecer, que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos e que vai acontecer comigo e com você, que levamos o evangelho a sério? Primeiro, capítulo 10, versículo 22. Olha a primeira coisa que vai acontecer. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A primeira coisa que acontece com um discípulo verdadeiro, não um crente nominal, estou falando de crente de verdade, crente que serve a Jesus, crente que procura fazer a vontade do Senhor. A primeira coisa que acontece com esse crente é que o mundo nos odeia. Hoje tem uma febre entre os evangélicos que parece que eles querem ser amados pelo mundo. E a Bíblia é bem clara, o mundo nos odeia por conta de Cristo. É só ver o que acontece na sociedade de hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, em relação ao ódio crescente em relação aos cristãos. Então, a primeira coisa que vai acontecer conosco na nossa missão evangelística é que eles vão nos odiar. Aí no versículo 25, versículo 24, diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor? Então aqui o Cristo está dizendo que o discípulo, o evangelista, a igreja, o cristão verdadeiro, ele não pode ter o afã ou a soberba de se achar maior ou melhor do que ninguém e nem querer ser afagado, nem querer ser idolatrado, porque nós, discípulos de Cristo, nós, igreja de Cristo, dentre a humanidade, nós somos os menores, porque nós fomos chamados para servir a humanidade na pregação do Evangelho. Portanto, nós não somos maior do que a humanidade sem Deus. Nós somos menores que eles, porque nós somos servos deles. Então, nossa missão é ser servo, é ser menor do que o outro para poder servir. Porque, querido, só consegue servir alguém de verdade, alguém que se considera
menor do que o outro. Não importa qual a sua condição social, econômica, não importa. Se você é um filho de Deus, servo, e você foi chamado para uma missão evangelística, então você vai se considerar e saber que você é menor, porque você é servo da humanidade. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Querido, o mundo não tem padrão, o mundo sem Deus não tem um exemplo a seguir. Nós não vemos a quem que nós vamos seguir. Hoje o mundo, o próprio mundo fala que existe uma crise de liderança. O que é essa crise de liderança? Alguém que as pessoas possam seguir, elas não têm. Mas o verso 25, Jesus está dizendo, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu Senhor. Jesus está dizendo, nós que temos uma missão, temos uma chamada, nós temos que ser como Ele, nós temos que fazer como Ele. Querido, hoje, o que nós vivemos hoje é o discurso do ódio, é a narrativa do ódio. Eu odeio, eu não gosto, eu não tolero. Jesus está dizendo aqui, cabe ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como seu Senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Meu querido, eu não sei o que acontece com os crentes, eles querem ser amados pelo mundo, e a Bíblia está dizendo, o próprio Cristo dizendo que o mundo vai nos odiar, não nos amar. Mas tem alguém que parece que quer ser amado pelo mundo. Ora, se chamar o próprio Cristo de demônio, ora, o que vão dizer de nós que somos discípulos do Cristo? E para terminar, o versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu não sei se os cristãos de verdade, aqueles que servem a Cristo de verdade, sabem que nós não vivemos no país da Alice, no país das maravilhas. Sabe que a situação nossa hoje é uma situação que ela está ficando difícil e complicada, principalmente para nós que servimos a Deus. A mensagem é que eu não posso me acovardar em relação ao que vai acontecer com o meu corpo. Com o seu corpo não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é alguém te bater, te esfolar, arrancar um pedaço e nada mais. Na sua alma ninguém toca, porque essa pertence a Deus. E o seu corpo, ainda que eles tentem maltratar, rasgar, matar, esfolar, chegará um momento que haverá a união entre corpo e alma. Então, a mensagem é, não tenham medo, preguem a palavra, não importando o que eles possam fazer com o vosso corpo, porque a alma é minha. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, para que você continue sendo um crente fiel a Deus, não um crente nominal. Mais tarde eu vou postar o vídeo e vou explicar o que eu quero dizer com crente nominal, porque o crente nominal não se encaixa nisto aqui. O crente nominal não quer ser odiado pelo mundo, o crente nominal quer ser adorado. O crente nominal, ele não quer ser menos do que ninguém. Ele quer ser maior, ele quer ser afagado, ele quer ser elogiado, ele quer ser aplaudido. O crente nominal, ele não quer ser como seu mestre e muito menos como seu Senhor. O crente nominal, quando o diabo bate o pé, ele nega Jesus rapidinho. Então, meu querido, que fica essa mensagem, essa leitura do meu devocional, que eu estava pensando nela enquanto eu lia, que fica essa mensagem para você. Você tem uma missão.
E nessa missão há riscos. E nessa missão você vai ser odiado. Mas saiba de uma coisa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe ricamente e que o Senhor te dê um dia abençoado em nome de Jesus.